Infelizmente, a grande maioria dos produtores musicais ou beatmakers tem dificuldade para fazer melodia ou para fazer progressões harmônicas diferenciadas, digamos assim. Mas será que isso verdadeiramente é ruim? Porque o simples funciona, não funciona? Mas será que você vai querer ficar fazendo a progressão 1/4 a vida toda? Ou não? De qualquer forma, se você faz música profissionalmente ou por hobby, eu quero te apresentar dois conceitos através de dois samples que eu fiz, que vai melhorar muito o jeito que você compõe música. E de quebra ainda vou liberar um kit totalmente free pra vocês, mas só no final do vídeo, então fica até o final. Cara, quando a gente tá falando de música, ainda mais quando a gente tá fazendo um beat, quando a gente tá compondo, quando a gente tá fazendo um arranjo, a gente tá setando um clima de uma forma que a gente consegue passar uma emoção, transmitir uma narrativa. Mesmo que ela não tenha letra nenhuma, você tá contando uma história. E como qualquer história, ela não pode seguir simplesmente uma linha reta, senão ela fica chata e repetitiva. A gente precisa de tensão, alívio, clímax e um desfecho. Então a gente precisa de uma história coesa, que passe algum tipo de emoção ou mensagem que faça o seu ouvinte chegar no seu desfecho sem ficar entediado no caminho. E o mais importante, você não quer que ele ouça sua música uma vez pra nunca mais ouvir. Na verdade, você precisa que ele se vicie nesse sentimento que você provocou, pra ele ouvir a música de novo, de novo, de novo e de novo. E ficar sedento pelo seu próximo lançamento, não é? Tá, mas e aí, Yuzo, como que a gente faz isso aí? A gente precisa de parar de consumir música passivamente e começar a se perguntar: por que que isso funciona? Por que que eu gosto disso ou me identifico com isso? Que sentimento que isso me traz? Ou por que que eu odeio e não aguento ouvir isso de maneira alguma? Bom, beleza, quando a gente tem essa parte mais teórica consolidada, que a gente fez essas perguntas, você vai começar a recriar as músicas dos seus artistas favoritos, para você conseguir expandir o seu vocabulário musical. Se liga, para pra pensar um pouco, quando a gente vai fazer aula de música, as pessoas aprendem técnicas e aprendem a tocar e cantar música de outros artistas que já se passaram do teste do tempo. E normalmente, na grande maioria das vezes, quando a gente faz música no computador, a gente meio que aprende sozinho, vendo tutoriais no YouTube, e a gente tenta fazer sempre uma música autoral, criar algo nosso. E a gente acaba deixando esse negócio de reaprender músicas que funcionaram no passado, a gente acaba deixando de lado e a gente não aprende esse vocabulário musical, pra você conseguir ver que tudo tem tipo uma receita de bolo, sabe? E normalmente outra coisa que acontece, a gente faz música, a gente exporta ela e fica ouvindo ela em loop, seja no celular, na JBL, no monitor, no fone. E eu não tô falando que a gente não deve ouvir a nossa música, a gente precisa sim saber como ela traduz para cada um dos sistemas. Só que, por exemplo, tem gente que fica ouvindo só a própria música, fica ouvindo só um gênero musical e fica preso nele. Como que você consegue ter ideias diferentes se você só ouve a mesma coisa? Eu acredito também que é muito importante esse tipo de vídeo que eu faço e que outros produtores fazem também, onde eles apresentam toda a estrutura musical que ele fez para compor o beat, para compor a música, e a gente consegue ver cada instrumento individual. E é melhor ainda se a gente consegue explicar o motivo de cada elemento tá ali. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você também, de você tá fazendo um beat e você não sabe qual próximo instrumento colocar, ou você colocou um instrumento demais ao ponto de ninguém conseguir compor algo em cima. Cara, e pra tudo isso tem solução, e a grande solução é treino, prática, estudo e ouvir música de maneira ativa, de se perguntar o que tá acontecendo na música. E principalmente, a gente precisa pensar como uma banda. Cara, para esse primeiro sample, o que a gente precisa ter em mente é que o simples funciona. Nós vamos usar apenas as notas que pertencem à escala, ou seja, vamos utilizar a escala diatônica. Então todas as notas que vamos utilizar são da escala de Mi bemol menor. A ideia desse sample é a gente conseguir passar uma sonoridade autêntica sem precisar nos complicar muito. Bom, para começar, a gente está em 75 BPM. Ultimamente estou começando bastante pela bateria, eu escolhi esse kit aqui e eu quero que vocês prestem bem atenção nesses acentos que os pratos fazem, eles vão sinalizar a mudança dos acordes.
Bom, seguindo para os acordes, mesmo que a ideia inicial seja utilizar apenas notas da escala, a gente não precisa fazer um negócio chato. Vamos utilizar o acorde que dá nome à escala, o Mi bemol menor, o mínimo possível, e vamos mudar o acorde na síncope. Ou seja, vamos fazer a mudança dos acordes no contratempo. Então a nossa progressão começa pelo quarto grau normal e a gente tem esse ADD2, que a gente adiciona o segundo grau da escala para dar uma dissonância. Seguido pelo terceiro grau com sétima, que a gente vai mudar na síncope, vocês conseguem ver aqui. Bom, voltando para o quarto grau menor, ADD2. Depois, na síncope de novo, temos o terceiro grau novamente, só que dessa vez com uma nona e dobramos a tônica. E agora a gente vai dar uma quebrada no ritmo, sincopando o primeiro grau e o sexto grau. Esses acordes, no caso, servindo apenas de acordes de passagem, onde adicionamos a segunda na tônica e jogamos uma oitava para cima. E no nosso sexto grau temos uma 11ª como extensão. E essa é a nossa harmonia completa, sem mistérios, sem nota fora da escala. Agora, para juntar a nossa harmonia com a nossa bateria, a gente precisa de um baixo. Eu estou usando esse Scarby Rickenbacker Bass, que é um timbre incrível, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas notas aqui. O bass se torna quase parte da percussão da música. Ele prepara a mudança dos acordes como se fosse uma virada de bateria. Bom, avançando para a melodia da música, eu quero que vocês prestem atenção como ela não está no grid certinha. Eu toquei ela no meu próprio teclado do PC. Bom, e para fazer essa melodia, a gente está seguindo uma fórmula bastante comum de fazer melodia, que é a A-B. O que isso significa? Que a gente vai criar uma frase, vai repetir ela 3 vezes e vai mudar apenas na 4ª vez. Depois eu fiz um make unique para criar uma pattern nova e a gente vai fazer a mesma coisa, só que inverso. Vamos fazer 3 frases diferentes, fazendo o sistema de pergunta e resposta, e na 4ª frase ela vai ser igual à última frase da primeira melodia. Dessa forma a gente consegue interligar as duas, dando um sistema de conclusão. E esse é o resultado do nosso primeiro sample, utilizando apenas as escalas diatônicas. Partindo para o nosso segundo sample, eu quero apresentar para vocês um conceito para adicionar mais personalidade e característica para nossa música, que é o conceito de dominante secundária. Mas para entender o que é uma dominante secundária, a gente precisa entender o que é uma dominante. Sabe quando eu me refiro às posições do campo harmônico e da escala em graus, tipo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Nós também podemos nos referir a eles por nomes. Por exemplo, o primeiro grau é a tônica, o segundo grau é a supertônica, terceiro grau é a mediante, o quarto grau é a subdominante, quinto grau dominante, sexto grau superdominante e sétimo grau a sensível. Eu tô ligado que é muito nome, mas eu preciso que vocês guardem o quinto grau, que é a dominante. Sempre a quinta nota do nosso campo harmônico vai formar o nosso acorde dominante. Então, além de nomear as posições do campo harmônico, a gente pode nomear as sequências de acordes desse campo harmônico, a nossa cadência. Por exemplo, se eu usar uma cadência que usa a dominante, depois vem a tônica, a gente dá um nome para ela. Se a gente usar a subdominante,
com a dominante, seguido pela super dominante, a gente dá um outro nome para ela. Eu não vou chegar a explicar cada uma delas específico para vocês. Eu preciso que vocês conheçam a cadência perfeita, que é quando acontece a dominante seguido da tônica. A gente dá o nome de cadência perfeita para ela. Sempre a dominante é o ponto de mais tensão em relação à tônica. Então a gente consegue o ponto de mais tensão que resolve pro alívio. Meu, e a gente tá tanto tempo ouvindo música, tantos séculos e séculos, que o nosso ouvido está super acostumado com essa cadência. E a gente consegue manipular a nossa expectativa auditiva. A gente só precisa colocar um quinto grau dominante antecedendo qualquer acorde. E o nosso ouvido reconhece isso como uma cadência perfeita, porque realmente é, mesmo que esteja fora da escala. E esse é o conceito de dominante secundária. Vamos pro FL Studio que eu vou explicar melhor pra vocês. Aqui eu criei uma progressão normal, simplificada, sem nenhuma inversão. Vamos cortar o final dos acordes para a gente tratar eles como uma dominante secundária. Estamos fazendo a progressão 4, 6, 5, 1. Agora vamos transformar esse acorde aqui de quarto grau na dominante secundária desse sexto grau aqui. Vamos tratar esse sexto grau como se ele fosse o primeiro grau. Esse é um acorde de Fá e vamos contar então 5 teclas brancas para cima, contando com ele. 1, 2, 3, 4, 5. E com isso chegamos até o Dó. Então esse é o acorde dominante do acorde de Fá. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse acorde aqui de Mi. Vamos contar 5 casas brancas contando com o Mi. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos até o Si. Vocês podem ver que temos 2 notas fora da escala, mas é isso que causa a nossa atenção. Em seguida temos uma cadência perfeita do quinto grau para o primeiro grau. Então podemos apenas aumentar essa terça aqui para ficar no formato do acorde com sétima dominante. E aqui temos outra cadência perfeita, porque o A é a quinta do Ré também. Então vamos apenas subir novamente um semitom da terça, transformando o acorde em maior. Você achou difícil esse conceito? Eu acho que não. O difícil é entender todo o conceito que leva até ele, mas é por isso que eu faço esses vídeos. Bom, agora vamos à progressão de verdade que eu usei para esse último sample. Eu comecei no sexto grau, seguido pelo terceiro, depois o quinto grau, depois sexto grau, depois terceiro. Agora temos a secundária dominante desse Lá aqui, depois temos o segundo grau diminuto e um sexto grau. Secundária dominante desse Ré, sexto grau de novo. E depois finalizamos com o sétimo grau diminuto com o empréstimo modal. Eu expliquei empréstimo modal nesse outro vídeo que vai aparecer em algum canto aqui da tela. E junto com a bateria e com o baixo é assim que soa a nossa progressão. Depois disso eu improvisei um sax usando o teclado do PC de novo, fazendo um sistema de pergunta e resposta básico, A e B. E esse é o resultado final. Bom, para todo mundo que ficou até o final, eu preparei um presente especial para vocês. Eu tô muito agradecido por todo o apoio, por todo o carinho que vocês têm me dado. Então eu preparei um kit de melodias totalmente de graça, onde vocês podem fazer o download e o link tá na descrição. Bom, e ele possui de tudo: melodias prontas para usar, melodias abertas, pacotes com MIDI, acordes usando todas essas técnicas que eu ensinei para vocês e também FX e vocais de vocalistas convidados. E tá tudo de graça para vocês, é o primeiro link da descrição. Tamo junto, galera, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis!